Veja nesta edição, Pará tem a maior taxa de gravidez na adolescência do país. Escola de Belém presta homenagem a mulheres, medalha de ouro. Campanha de doação de sangue é destinada ao Hospital de Clínicas do Pará. A dica de economia com Pedro Loureiro. Uma entrevista especial com o ex-governador do Pará, Aurélio do Carmo. Fundação Curro Velho abre inscrições para oficinas durante o mês de abril. E Feira Internacional em Belém incentiva a produção artesanal. Hoje é quarta-feira, dia 20 de março de 2013 e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos a edição de hoje falando sobre um problema que preocupa as autoridades de saúde do país, a gravidez na adolescência. Segundo dados do Ministério da Saúde, no Pará, o número de meninas grávidas entre 12 e 17 anos é de 4,68% da população nessa faixa etária. É a maior taxa do Brasil. Nessa reportagem de Larissa Cristina e Fábio Nascimento, você vai conhecer alguns dos motivos que levam à gravidez precoce. O volume na barriga transparece a gravidez precoce. Eu conversei com essas adolescentes. Uma tem 15 anos, outra 16. As duas estão grávidas. Fiquei meio assustada, mas a mamãe falou que era para ter calma e agora tem que me cuidar. Fazer consulta, pré-natal. Quero me cuidar, quero me proteger para não ter mais filho. Eu recebi porque minha menstruação atrasou. Aí eu fui fazer o teste, aí deu positivo. Aí foi um choque. Muito difícil porque eu sou muito nova. As barrigas ainda estão tímidas, uma de 4 meses, outra de 3. Na unidade de referência ao atendimento materno-infantil em Belém, adolescentes grávidas são atendidas diariamente. No consultório da assistente social, das 18 pacientes de hoje, 13 tinham entre 12 e 17 anos. Baixa escolaridade a maioria tem. É raro você ver uma adolescente com 17 anos que tenha terminado o 2º grau ou até 18 anos. Realmente, às vezes são só alfabetizadas, 3ª série, 2ª série, principalmente as adolescentes do nosso interior do Pará. É muito mais grave ainda. Elas vêm para cá com 12, 13 anos, só alfabetizadas. Isso acontece muito também. São adolescentes que têm uma renda, que a família tem uma renda, no máximo um salário mínimo e meio. O Pará possui o maior índice de gravidez do Brasil na faixa etária que vai dos 12 aos 17 anos, enquanto que no país este índice chega a 2,8. No Pará, praticamente o número dobra para 4,6% de adolescentes grávidas. Entre os especialistas, é consenso apontar a desestruturação familiar como a principal causa da gravidez na adolescência. Falta de orientação, falta de diálogo e falta de acesso aos serviços de saúde. Existem vários outros fatores que levam a adolescente a engravidar, mas a falta de diálogo em casa, ela continua ainda sendo um fator de extrema importância. Sendo a adolescência um período de transformações físicas e psicológicas, o cuidado com essas grávidas é redobrado. A gente orienta sobre os cuidados com a mama, né? A gente vai ver quais as condições dessa mama, se tem condições de amamentar, prepara a mama para amamentação, uso de sutiãs, que a gente não pode colocar o sutiã com aro. Roupas, geralmente as adolescentes elas vêm com roupas muito apertadas, roupas muito inadequadas para a gravidez, né? Calcinha, que a gente usa, pede para elas usarem calcinha de algodão. As roupas a gente pede para elas usarem roupas mais folgadas, né? E cuidado com a parte íntima dela, que é muito importante. Essas adolescentes elas são muito suscetíveis a ter infecção do trato genital. Para a maioria dessas meninas, sequer há perspectiva de futuro. Mas eu vou continuar estudando, terminar meus estudos, ter meu trabalho, servir. Mas nada que me empate alguma coisa. E ainda falando sobre saúde, os gastos do SUS com cirurgias bariátricas no Pará aumentaram 16% em 2012 em relação ao ano anterior. Em 2011, foram contabilizados 43 procedimentos cirúrgicos e no ano passado 50.
Em todo o país, foram mais de 6.000 procedimentos em 2012 e o número deverá ser ainda mais alto neste ano. De acordo com o Ministério da Saúde, há mais de 1.500.000 pessoas com obesidade grave no país. O estudo revelou que a proporção de habitantes acima do peso cresceu de 42,7% em 2006 para 48,5% em 2011. E neste mesmo período, a quantidade de obesos subiu de 11,4% para 15,8% dos brasileiros. Em Belém, esses números são ainda mais alarmantes. Passou de 39,5% para 46%, um avanço de 17%. Segundo esse levantamento, a cada 10 homens na capital paraense, 5 são considerados obesos. Entre as mulheres, esta proporção é de 4 a cada 10. No mês em que as mulheres recebem tantas homenagens, uma escola em Belém também resolveu prestar a sua homenagem às mulheres medalha de ouro, que fazem parte da história da instituição de ensino. Um calendário de 5 metros, cada um dos 12 meses representados por mulheres, atletas consagradas que fazem parte da família Álvares de Azevedo, instituição que trabalha com pessoas com deficiência visual. O calendário foi idealizado por esta educadora. Nós resolvemos montar com o objetivo de realmente homenagear nossas atletas da instituição que são apresentam a deficiência visual, cegas e baixa visão, mas que independente dessa condição visual, elas são atletas medalhas de ouro em superação. E nós pensamos em dar destaque para 12 alunas para compor o calendário do ano de 2013, iniciando no Dia Internacional da Mulher. A escolha das mulheres que compõem o calendário não foi por acaso. Elas são grandes atletas. Mariana é medalhista em natação. O que é que esses esportes representam para você na sua vida? Muitas coisas. Força de vontade, garra e superação. Hoje em dia a gente tem que ter força de vontade para tudo. Ana Isabela também é uma medalhista apaixonada por esportes. Ajuda a pessoa a sair se tiver em depressão, é muito bom. Ajuda até se tiver em drogas, em alguma coisa assim. É muito bom o esporte para a pessoa, muda a vida da pessoa. Além dessas, mais 9 mulheres compõem o calendário, que vai ficar exposto no pátio da escola Álvares de Azevedo o ano inteiro. E todas elas são reconhecidas através do esporte. A importância do esporte na vida das nossas atletas com deficiência visual, primeiro é importante porque a falta da visão traz muito prejuízo na área motora, da psicomotricidade. Isso quer dizer que elas conseguiram superar essa deficiência que poderia ser acarretada e depois a cultura de porque não tem uma visão perfeita, não pode praticar esporte, não pode dançar, não pode fazer aquilo e outra coisa. Além de poder praticar o esporte, ainda são capazes, com esse potencial enorme que elas têm, de ganhar medalhas de ouro fora do Pará. 5 metros de extensão, informações em alto relevo para que todos possam ter acesso, fotos mais que produzidas e uma homenagem mais que merecida. Legal, uma data bem festiva mesmo, acho bom. Achei bonita, achei legal, achei importante. Por quê? Porque se fosse uma mulher com deficiência visual, assim, achei muito legal. É muito legal, é bonito. Porque é homenagem não só para mim, como para as minhas amigas, os colegas que estão aqui, e para todas as mulheres também. Poxa, não poderia ser melhor, né? Porque é uma consequência de um trabalho de conscientização de uma sociedade, delas mesmo quanto pessoas, da família como um todo. Então, uma homenagem é o reconhecimento do seu valor, do seu potencial e do seu espaço na sociedade enquanto mulher e enquanto atleta. Elas ganharam medalhas nas Paralimpíadas Escolares Paraense e Paralimpíadas Escolares Brasileira. Mas a principal premiação está na vida. Aqui na Escola Álvares de Azevedo, este calendário que contempla 12 de suas grandes atletas, as homenageia, porque elas são principalmente medalhas de ouro na superação. Para sensibilizar os funcionários e visitantes do Hospital de Clínicas Gaspar Viana, em Belém, a Fundação Hemopa realiza no estacionamento da instituição a campanha de doação de sangue e medula óssea.
O Hemopa instalou seu ônibus no estacionamento do hospital. Funcionários, acompanhantes e familiares dos pacientes atenderam ao chamado para doar sangue. Mesmo nervosa, a dona Hermelita contribuiu. Por que a senhora está com tanto medo? Eu acho que é porque é a primeira vez. Nem todos seguem o exemplo de Thaís, que desde 18 anos é doadora regular. Na verdade, periodicamente, né, eu sempre busco fazer esse gesto, né, de doação de sangue. E aí, recentemente, um amigo meu solicitou, né, que eu doasse para um outro amigo dele. Aí, como as pessoas já sabem, né, que eu tenho esse hábito, aí eu estava programada para ir no Hemopa. Como o carro veio aqui, que está 2 anos parado, né, que o pessoal estava comentando, eu aproveitei já para fazer a minha contribuição, né. A meta da campanha no Hospital das Clínicas é alcançar 300 bolsas. Aqui no Hospital de Clínicas nós temos uma necessidade média de 450 transfusões por mês, né? Então nós temos que manter esse estoque na Fundação Hemopa, para que essa nossa necessidade seja realizada, né? Então, para manter esse estoque do Hemopa, nós precisamos fazer essa captação. Os hospitais, geralmente, em parceria com a Fundação Hemopa, fazem essas campanhas, além das captações diárias que tem junto aos pacientes e acompanhantes dos pacientes. As campanhas externas facilitam o acesso da população. Com a proximidade do feriado da Sexta-feira Santa, os técnicos do Hemocentro já prevêem uma queda na quantidade de doações. Por isso, as campanhas externas como essa são fundamentais para manter regular o estoque de sangue do Hemopa. Sim, né? Elas são muito importantes na medida que a gente visa facilitar o acesso do nosso doador, né, com a nossa unidade móvel, indo para os bairros, né, indo para os lugares de grande movimentação, que é o caso aqui do Hospital de Clínicas. A campanha no hospital inicia às 8 da manhã e segue até às 18 horas. No intervalo de uma visita, Angélica aproveitou para exercer a solidariedade. Porque meu pai está internado, né? Aí ele está precisando de uma cirurgia, aliás, 2 cirurgias, aí ele pode precisar de sangue. Aí então eu já quero deixar o meu aqui para ele, que pode precisar. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou novas regras para boas práticas de processamento e manipulação das plantas medicinais e fitoterápicas. Esta é a segunda alteração na regulamentação de fitoterápicos feita em menos de 10 dias. Na semana passada, a Anvisa publicou uma portaria determinando princípios para a fabricação de fitoterápicos de uso tradicional e dos notificados, que são considerados mais simples. O texto define um conjunto de práticas que assegurem que todas as etapas de produção, desde a elaboração até a rotulagem e o armazenamento, sejam feitas de forma adequada. E ainda sobre saúde, 67% das cidades dispõem de mecanismos para fiscalizar e avaliar a qualidade da água em todo o Brasil. A meta do departamento é levar o serviço a 70% dos municípios brasileiros ainda neste ano. Até 2015, a taxa deve chegar a 75% das cidades do país. O que caracteriza esse controle é a capacidade de cadastrar as fontes de fornecimento de água e gerar dados de controle e vigilância sobre o serviço de abastecimento. Uma mensagem recebida em pedro@pedrorloureiro.com demonstra o aperreio de muita gente que entrou na Bolsa sem saber como ela funciona. Nosso telespectador quer saber se errou a comprar ações da Petrobras, pois, segundo ele, já perdeu muito dinheiro desde que fez a compra. Começando pelo começo. Quem errou primeiro foi a própria Bovespa, que meteu corda nas pessoas físicas para investirem em ações. Inclusive, contratou o Pelé para ser garoto propaganda. Salvo algum engano, ele entende tanto de bolsa quanto eu sou bom de bola. E como eu não jogo nada, eu acho que dá para ter uma ideia aí. As pessoas entraram e continuam entrando no mercado de capitais, sem buscar conhecimento ou mesmo ajuda especializada. No caso da Petrobras, por exemplo, quem comprou ações em 2008 perdeu quase 60% do investimento. Não é pouco, não. Ações são voláteis, o que é uma característica própria deste mercado. Mas no caso da estatal, provavelmente o próprio governo ajudou muito para este prejuízo, usando a empresa como uma ferramenta econômica para controlar inflação e aquecer o mercado. Resultado, o valor da Petrobras despencou e, obviamente, suas ações foram junto.
Uma pena, mas isso serve de alerta. É muito mais barato consultar um especialista do que se aventurar sozinho. Além de que, ser sócio do governo tem destas coisas. Na semana que vem, eu vou detalhar estes últimos anos da Petrobras na Bolsa. Até lá. O IBAMA apreendeu 35 toneladas de peixes no período de defeso na bacia do Amazonas em 10 dias de fiscalização na Operação Rios Federais 2, em Santarém, no oeste do Pará. 5 embarcações envolvidas na pesca predatória foram apreendidas e R$ 780 mil foram aplicados em multas. Todo o pescado foi doado a instituições sem fins lucrativos. A segunda fase da operação segue até o final de março, quando encerra o defeso do Tambaqui e do Acari, dos municípios do Médio Amazonas. Um dos barcos foi flagrado quando retornava a Santarém pelo rio Tapajós, carregado com 4 toneladas de peixe. E você acompanha ainda nesta edição uma entrevista especial com o ex-governador do Pará, Aurélio do Carmo. Fundação Curro Velho abre inscrições para oficinas durante o mês de abril. E Feira Internacional em Belém incentiva a produção artesanal. Agora vamos falar de notícias do Vaticano. O Papa Francisco confirmou hoje que virá ao Brasil em julho para participar da Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro. Ele também anunciou que visitará o Santuário Nacional de Aparecida no interior de São Paulo. O anúncio foi feito durante um encontro reservado com a presidente Dilma Rousseff no Vaticano. A viagem ao Brasil poderá ser o primeiro compromisso internacional do Papa Francisco. Segundo a presidente Dilma, o Papa está muito entusiasmado com a visita ao Brasil e espera a participação intensa dos jovens. Na audiência, o Papa também conversou sobre o problema do crack e das drogas no Brasil e voltou a falar de seus compromissos com os pobres. Dilma Rousseff foi a primeira chefe de Estado a ser recebida pelo Papa Francisco após a cerimônia oficial de posse. Nesta semana, a Assembleia Legislativa do Pará devolveu simbolicamente o mandato a políticos caçados durante o regime militar. Entre eles está Aurélio do Carmo, na época eleito governador do Pará com 70% dos votos. Após 3 anos e meio de governo, Aurélio do Carmo foi cassado, acusado de corrupção e subversão. A repórter Larissa Cristina foi até a residência do ex-governador para conversar com ele sobre a sua vida e trajetória. Marcos, são 91 anos de vida e muita história para contar. Doutor Aurélio do Carmo assumiu o governo do Pará com apenas 39 anos e, no decorrer dessa trajetória, ocupou vários cargos no governo do estado e, na verdade, funções públicas, né, doutor Aurélio? A gente conversava, o senhor já foi bacharel em Direito, já exerceu a profissão de delegado de polícia, desembargador, chefiou vários órgãos aqui no estado do Pará. Então, quer dizer, foi uma vida dedicada a esse estado? Efetivamente, desde cedo, Deus me permitiu que eu pudesse exercer as variadas funções, todas elas na área do direito, né? Eu só não percorri a diplomacia nesse universo do direito. E em todas elas, acredito que eu tenha tido o equilíbrio necessário, a ponderação que exige aquele que exerce o cargo público. E quando eu fui candidato ao governo e eleito, eu acredito que aquela semente, pela maneira como me comportei no exercício dessas funções, tenha sido plantada para que eu pudesse ter uma maioria. Quando o senhor assumiu o governo, logo veio a ditadura militar e teve todo o problema, o senhor foi destituído. O que isso representou? Como é que o senhor recorda esse fato? Olha, em verdade, eu fui eleito por um quinquênio. Naquela época, os governadores eram eleitos por 5 anos. E foi interrompido o meu governo aos 3 anos e meio, né? Eu, efetivamente, não estava preparado para que eu sofresse aquele brusco ato de violência, né? Agora, o senhor foi reconhecido pela Assembleia Legislativa do Pará, que devolveu os mandatos políticos a várias autoridades que passaram pela mesma situação que o senhor. Como é que foi ser reconhecido ainda em vida, perceber que as autoridades políticas do Estado, até hoje, percebem o valor que o seu governo teve para o Estado do Pará? Olha, a Assembleia Legislativa do Estado, num ato histórico,
me devolveu simbolicamente esse mandato, no reconhecimento à arbitrariedade, que confortou a mim, a minha família, aos meus amigos. E naquela hora eu lembrei a minha mãe, a minha mulher, meu irmão. Agora, doutor Aurélio, são 91 anos de vida. A gente percebe que o senhor tem uma trajetória magnífica, né? Por todas as funções que o senhor exerceu aqui no governo do estado do Pará, por todas as funções públicas. E nessas 9 décadas e mais um ano de vida, como é que o senhor avalia toda essa trajetória? O senhor foi um homem feliz? O senhor acredita que veio à Terra para realmente seguir a sua missão? Olha, todos os dias eu me sento naquela cadeira e faço uma reflexão. Todos os dias eu agradeço a Deus que me permitiu ter, sobretudo, a lucidez necessária para poder olhar o passado. E olho com certo orgulho, que diz minha consciência que em todas as funções públicas que eu exerci, eu procurei ser solidário com o meu próximo, ajudar os mais necessitados. Eu não tinha a preocupação de fazer o bem para receber a recompensa disso. Eu sempre fiz o bem, tanto quanto possível, no exercício dessas funções, porque achava de meu dever, de solidariedade com o meu próximo, sendo o exemplo de Cristo, que sempre procurou ajudar os mais necessitados. Muito obrigada, doutor Aurélio, pela sua entrevista. Eu volto aí no estúdio. É com você, Marcos. Agora, brasileiros poderão ingressar no México sem a necessidade de visto para ficar por período de até 90 dias. A medida também valerá para os mexicanos em relação ao Brasil. De acordo com o comunicado do Ministério das Relações Exteriores, os dois países decidiram retomar o acordo para a isenção de vistos de curta duração em passaportes comuns, suspenso desde 2005. A medida será implementada a partir da data a ser definida pelos dois países. O período pode ser renovado desde que a permanência total não exceda 180 dias no período de um ano. Já estão abertas as inscrições para as oficinas que serão ministradas em abril pela Fundação Curro Velho, em Belém. Serão 99 oficinas de arte e ofício voltadas para crianças, jovens e adultos. E quem tem mais detalhes é a repórter Larissa Cristina. Marcos, as inscrições estão abertas. Os cursos são voltados principalmente para os alunos da rede pública. Entre os cursos oferecidos estão montagem de figurino, aulas de música, serigrafia e artes visuais. Ao todo, são 99 opções de cursos. Para se inscrever, basta o candidato se dirigir até a sede da Fundação Curro Velho, em Belém, que fica localizada no bairro do Telégrafo, ou na Casa da Linguagem, que fica localizado na Avenida Nazaré. A documentação necessária é carteira de identidade, comprovante de residência e declaração escolar. Lembrando que o curso inteiro ele é gratuito para os alunos da rede pública. Larissa Cristina para o Nazaré Notícias. A capital paraense cedia mais uma edição da Feira do Artesanato Mundial. Além dos artesãos de 23 municípios paraenses, também participam do evento profissionais de 18 estados brasileiros e representantes de 22 países. A feira busca incentivar a produção artesanal como importante estratégia de divulgação cultural, geração de emprego e renda e educação ambiental. A feira conta com a participação de 23 municípios paraenses, 17 estados brasileiros e 22 países. O objetivo, além de ampliar a cultura e o conhecimento sobre os trabalhos artesanais de outros lugares, é principalmente divulgar o artesanato paraense para o mundo. Cerca de 300 artesãos mostram suas produções, que vão desde vestuário a vasos, joias e alimentos. A gente teve ano passado, foi muito bom ano passado, né? A gente acabou retornando em função disso, porque saiu bem aqui os nossos produtos, tem uma boa saída, né? Um bom retorno. Tá sendo bom esse ano também, né? Maria é artesã, aprendeu o ofício ainda criança. Hoje, com anos de experiência, ela finalmente observa que o artesanato está tendo o reconhecimento que merece. Agora está sendo muito reconhecida, mas o pessoal espera mais apoio, né, do governo,
falta muito apoio. Só que a gente ainda viaja, porque a gente viaja com nossos recursos. Mas está muito bom agora. Satian é especialista em joias. Artesão há 33 anos, já viajou o mundo mostrando seu trabalho. E além de suas peças, ele também procura divulgar a cultura de outros artesãos. Eu tive a possibilidade de morar 28 anos na Austrália, onde eu aprendi a desenvolver, diria de passagem, né, a possibilidade de aprender mais coisas sobre joias. E conheci muitas pessoas no Oriente, e principalmente na região da Indonésia, aqui em Bali, onde eu conheci vários artesãos que trabalham com madeira, com tecelagem, com cerâmicas, coisas que eu nunca tinha visto em parte nenhuma do mundo. E quem quiser conferir, a Feira do Artesanato Mundial acontece até o próximo domingo no Hangar Centro de Convenções. E você pode sugerir temas para as nossas reportagens, basta entrar em contato com nossa produção pelo número 40069211 e para rever as matérias de hoje, acesse o Portal Nazaré pelo endereço www.fundacionazaré.com.br e entre na nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!